Você que é pai ou mãe já ficou preocupado porque seu filho estava com febre? O que fazer? Quando procurar o pronto-socorro? Preste atenção que é disso que eu vou falar. Febre em crianças. Antes de mais nada, precisamos entender um conceito importante. O que é febre? A febre é um aumento da temperatura do corpo causado por uma infecção ou uma inflamação. Você já deve ter visto alguma mãe ou pai tocarem a testa ou o pescoço do filho para saber se ele está com febre. Geralmente, eles acertam de primeira, porque são as pessoas que melhor conhecem a criança. Mas para o médico é importante saber qual é o valor dessa temperatura. Por isso, se seu filho tiver febre, a primeira coisa a fazer é medir a temperatura. Chamamos de febre quando a temperatura está acima de 37,8 graus centígrados. Então, se você medir a temperatura e o valor for maior do que 37,8, sim, isto é febre. Se for menor que esse valor, às vezes chamamos de estado subfebril. Atenção especial para o tipo de termômetro que você está usando. Os termômetros de testa e o de orelha, eles são muito úteis porque são práticos de usar. Mas se você está na dúvida, o melhor a fazer é usar o termômetro axilar, aquele que colocamos debaixo do braço. Ele dá uma temperatura mais confiável. Você sabe por que temos febre? O corpo humano tem um centro de controle da temperatura, que faz com que a nossa temperatura fique relativamente estável ao longo do dia, com pequenas variações. Se está muito quente, nós naturalmente colocamos roupas mais leves, ligamos o ventilador ou o ar-condicionado e começamos a suar. Isso faz com que o nosso corpo perca calor. Se está frio, fazemos o contrário. Colocamos roupas mais quentes, ligamos o aquecedor e o corpo começa a tremer. Tudo isso para tentar manter a temperatura do corpo estável. Na febre, o que está desregulado é esse centro de controle da temperatura. É ele que dá a ordem para o seu corpo produzir calor, e mesmo já estando quente, ele continua tentando se aquecer cada vez mais. É por isso que seu filho pode começar a tremer, ficar com as mãos geladas e até com os lábios arroxeados. Na verdade, ele está tendo uma sensação de frio. O aumento da temperatura é um mecanismo de defesa do corpo, que libera substâncias para combater o vírus ou a bactéria que estão causando a doença. Se seu filho está com febre, você deve prestar atenção em dois aspectos. Primeiro, se isso pode ser grave, você deve procurar o pronto-socorro. E segundo, da onde está vindo a febre. Você deve procurar o médico quando, além da febre, a criança apresentar algum outro sinal de gravidade, que na medicina chamamos de sinais de alerta. O primeiro deles é se estamos falando de um bebê de menos de 3 meses. Bebês de menos de 3 meses sempre precisam ser avaliados por um médico. Portanto, se seu filho está com uma temperatura maior do que 37,8 e tem menos de 3 meses, você precisa ligar para o pediatra ou procurar o pronto-socorro. É normal a criança ficar caidinha, meio molenga quando a febre vem, mas depois que o antitérmico baixar a temperatura, a animação tem que voltar. Se isso não acontecer, você precisa procurar o médico. Se seu filho estiver se queixando de dor de cabeça intensa e vomitando junto com a febre, você precisa procurar um pronto-socorro. Se junto com a febre aparecerem manchas no corpo, isso pode ser um sinal de gravidade. Na maior parte das vezes, essas manchas são causadas por doenças benignas, virais, porém, é difícil diferenciar o tipo de mancha grave do tipo de mancha do bem. Por isso, se aparecerem manchas no corpo, você vai precisar de um médico. Outros sinais de alerta importantes são falta de ar, dificuldade de ingerir líquidos com diminuição do xixi, sonolência persistente e confusão mental e febre que permanece intensa por mais de 48 horas sem saber de onde vem. Se um desses sinais aparecer, você deve procurar o pronto-socorro. Só quero esclarecer que a febre alta não é um sinal de alerta. Algumas doenças virais benignas podem causar temperaturas muito elevadas de 39, 39,5 graus até 40 graus, e isso não necessariamente implica em gravidade. Outra coisa que preocupa muitos pais é a convulsão febril. Se não tiver nenhum outro sinal de alerta, a convulsão febril é um evento benigno, sem nenhuma consequência para o futuro da criança. Além disso, não é qualquer criança que tem convulsão febril. Ela geralmente acontece em famílias que têm histórico dessa convulsão, ou seja, que tem uma predisposição genética. Se isso acontecer, fique calmo e procure um pronto-socorro. Então vamos lá. Se a febre aparecer, observe seu filho com atenção, dê um antitérmico para baixar a temperatura e ofereça bastante líquido. Fique atento aos sintomas que podem surgir: dor de garganta, diarreia, tosse com catarro, dor ao urinar.
eles podem indicar da onde a febre está vindo. Mas nas primeiras 48 horas, pode ser que nem o médico consiga ainda dizer da onde a febre vem. Então, se seu filho estiver ativo e sem nenhum dos sinais de alerta que conversamos, é até melhor você esperar um pouco. Lembre-se que quando levamos a criança ao pronto-socorro, nós estamos a expondo ao risco de outras infecções. Então, medique, observe com atenção e aguarde. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar, porque você informado ajuda seu médico a chegar ao melhor diagnóstico e tratamento. Você sabia que tem um momento certo para dar o banho quando seu filho está com febre? O banho não deve ser frio, mas morno, e ele deve acontecer em média 30 minutos depois do antitérmico, quando o corpo começa a suar e querer perder calor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal, deixe seus comentários e curta os vídeos. E principalmente, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares.